todos vão se curvar ao Rei dos Reis. Nós te saudamos no teu nascimento, a ti, Jesus, vamos glórias dar. Glórias a Deus dai, glórias nas alturas. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos ao nosso Senhor. Ele é digno, digno, adorai ao Rei. Ele é digno, digno, todos vão se curvar. Ele é digno, digno, adorai ao Rei. Ele é digno, digno, todos vão se curvar ao Rei dos Reis. Rei dos Reis, Senhor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, queridos? Como é bom nós estarmos esta noite na casa do Senhor, na casa de oração, para rendermos graças ao nosso Deus pelo nascimento maravilhoso, triunfante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador amado. Essa é a razão do nosso ajuntamento aqui nesta noite. Rendemos glórias e louvores ao Senhor pelo nascimento do seu Filho Jesus. Jesus é a razão da nossa vida e a Ele, somente a Ele, nós rendemos glórias nesta hora. Eu quero convidar a sua atenção para a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 13 até o versículo de número 20. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. O texto que fala sobre a excelência da obra e da pessoa de Jesus Cristo. O texto será projetado aqui na tela também, para você, se preferir acompanhar, se não pela sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Convido você para se colocar em pé. Vamos falar com Deus uma palavra de oração, entregando a Ele a nossa vida, o nosso coração, em adoração. Nós viemos aqui para adorá-lo. Nós viemos aqui para bendizer o nome do Senhor. Nós viemos para reconhecer que Ele é digno, totalmente digno. Feche os seus olhos agora. Coloque a sua vida na presença de Deus em oração. Comece a trazer a sua memória, comece a trazer ao seu coração
os motivos de louvor, os motivos de gratidão, os motivos de alegria que cercam o Natal. Motivos esses que são muito maiores do que as celebrações familiares que temos, muito maiores do que as luzes da cidade, maiores até mesmo do que os presentes e os banquetes. A alegria do Natal é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é antes de todas as coisas, Jesus. Pai querido, bendito, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, está presente aqui entre nós, e o Teu amor, ó Pai, nos alcançou, o Teu amor nos envolveu, o amor do Senhor nasceu em nossos corações, na vida e na pessoa de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Natal que celebramos nesta noite. Te louvamos, ó Senhor, porque o Natal é a celebração do nascimento do Teu Filho Jesus. E esta data, ó Pai, faz tanto sentido para nós, que nós só temos razões para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar, e para dizer que o Senhor é Deus, e que nós somos alcançados e salvos pela Tua graça, Pai. É por isso que estamos aqui nesta noite, Senhor. Vem aceitar essa expressão de gratidão do Teu povo. Vem falar aos nossos corações, ó Deus, de uma maneira muito especial. E vem também, Senhor, dar a nós um Natal inesquecível, alegre, feliz, abençoado na presença do Senhor. Abençoe o Teu povo aqui reunido. Abençoe os nossos irmãos que estão viajando nesse momento. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, ó Deus. Ó Pai, onde quer que haja povo do Senhor nesta noite em adoração, em celebração, que a Tua bênção repouse sobre eles ali também. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu amor revelado em Jesus. É no nome dEle, o nome santo, o nome que está acima de todo nome, é que nós oramos agradecidos. Amém e amém, Jesus. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer, vim para reconhecer que o Senhor é Deus. Pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és teu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado das alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és teu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E para adorar-te, e para prostrar-me, e para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E assim, queridos, prostrados diante da manjedoura humilde, adorando o Rei menino, como uma antecipação daquilo que um dia faremos na presença do Rei dos Reis, do Rei homem, do Filho de Deus. A hora prostrados diante de uma manjedoura, mas eternamente prostrados diante de um trono. Amém, igreja? Amém. Eternamente prostrados, reconhecendo quem é o Rei de todas as coisas. E é o fato de conhecermos o sentido do Natal que nos fará justamente estar na presença do Rei. Eu quero convidar você para nós cantarmos isso agora. Se você conhece o sentido do Natal, você vai cantar com a gente. Eu sei o sentido do Natal. E o sentido do Natal é que Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo na minha vida. Sentiu, sua graça recebi.
graças por isso, meus irmãos. A gente deve viver todos os nossos dias, todos eles, rendendo glória, hosana, aleluia, ao nome de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, para sempre. Todos os nossos dias de vida, até o nosso último suspiro, rendendo glórias e louvores ao nome de Jesus. Eu quero convidar você para fazermos isso agora através dessa canção também, reconhecendo em Jesus aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a exaltação do seu povo. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Deus venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. 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 Aleluia, aleluia, hosana, aleluia, hosana, aleluia ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Quero convidar você para unir a mão à pessoa que está ao seu lado agora, que nós vamos ter uma palavra de oração agora pelas famílias. Quando a gente se aproxima do Natal, quando a gente chega no Natal, um dos assuntos principais que aparecem, que surgem por aí, é o tema da família. E nós queremos esta noite orar pelas famílias nesse Natal, pedindo que a bênção de Deus, a bênção de Jesus nascido da parte do Pai, esteja presente nas famílias. É uma oração para você também, que agora nos acompanha pela internet, onde quer que você esteja, nesse Brasil ou nesse mundo afora. Nós temos pessoas hoje nos assistindo. Nós queremos interceder por você, para que essa presença salvadora de Cristo alcance o seu coração onde você estiver também, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque diante de Deus a sua família agora. Traga a sua memória, traga o seu coração, seus filhos, seus pais, familiares queridos, família da fé, por que não? Nós vamos orar por esse motivo nesse instante.
Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, e dizer aleluia, hosana ao nome do Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso, ó Deus, o Senhor nos amou, o amor nasceu, o amor resplandeceu nos nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, porque Jesus nasceu em Belém. Muito obrigado porque Jesus viveu aqui entre nós, não cometeu nenhum pecado. Muito obrigado porque Jesus morreu numa cruz em nosso lugar, em nosso favor. E muito obrigado porque Jesus ressuscitou e está vivo e presente hoje, nos nossos corações, no meio da igreja, em todos os lugares. Ó Pai, que nesta noite de Natal, em todos os lugares, ó Deus, Jesus Cristo seja celebrado, honrado e exaltado, como o verdadeiro sentido do Natal. E ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe ricamente todas as famílias que estão congregadas aqui nesse momento. Todas as famílias, ó Pai, desta comunidade. Todas as famílias que agora nos acompanham, ó Deus, pela internet, de lugares tão diferentes e distantes. Todas as famílias da terra, Senhor, que sejam abençoadas pelo Teu poder. Para que seja, ó Deus, uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite alegre, uma noite de vida, uma noite da presença do Senhor transbordando nos nossos corações. Que seja um tempo de renovação, ó Deus, um Natal diferente para nós, uma celebração inesquecível. E que, ó Deus, em nome de Jesus, a presença do Teu Filho seja real nos nossos corações e no meio da igreja para todo sempre. No nome de Jesus, o Filho amado, é que nós oramos agradecidos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Você pode se sentar. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus, que servirá de base para a nossa reflexão nesta noite, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 4. Eu quero ler apenas os 7 primeiros versículos para a nossa reflexão. O amor nasceu, o amor resplandeceu. Esse tem sido o nosso tema aqui durante o mês de dezembro, continuará sendo no domingo. Nós temos falado através dos musicais, das cantatas, das representações que vimos aqui, a importância do nascimento de Jesus e o fato do amor de Deus ter alcançado o nosso coração. E hoje à noite eu quero ler um texto com vocês de Gálatas que conta exatamente quando esse momento aconteceu. Mas pastor, o relato ou os relatos do nascimento de Jesus não se encontram nos evangelhos? Será que se nós não reportássemos a um texto dos evangelhos não seria mais exato para expressar o momento em que o amor nasceu? É verdade, poderia. Mas até para não ser tão óbvio, na noite de Natal, eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu quero convidar você para ler comigo o versículo de número 4. Vamos todos juntos? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Graças a Deus por isso. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos colocar a nossa vida diante do Pai em oração. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nesse momento. Peça a Deus que mova o seu coração em direção à vontade dEle, à presença dEle. Querido Deus, ouve agora, Senhor,
a nossa oração e fala, Deus, ao coração da tua igreja, Jesus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Obrigado, Pai. Que, ó Deus, este poderoso testemunho de salvação contagie sempre, Deus, os nossos corações. E jamais nos esqueçamos da grandiosa obra que o Senhor fez nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Espera aí, irmãos. Aqui. Volta ali para mim, Cris. Isso, aí. Ou foi o meu apresentador que travou, ou foi o computador. Mas enfim, vamos em frente. Queridos, tem duas datas que dificilmente nós esquecemos na nossa casa. Uma delas é o dia 11 de março. Mais precisamente 11 de março do ano de 2005. E a outra é o dia 29 de setembro do ano de 2010. Por que vocês acham que nós não esquecemos essa data na nossa casa de jeito nenhum? O que vocês sugerem? Isso, o nascimento dos nossos filhos. Um dia que a gente não esquece jamais. É bem provável que você tenha eternizado também na sua memória. É bem provável que você tenha eternizado no seu coração. E é bem provável que você tenha eternizado também nos seus calendários as datas que são importantes para vocês por conta do aniversário de alguém, por conta do nascimento de alguém, consequentemente. E de fato, gente, é assim. Sempre que nasce uma criança, sempre que nasce alguém, é o anúncio de que a vida está no ar. Pode ser um nascimento simples, singelo, humilde. Pode ser um nascimento em meio à pobreza e à miséria. Pode ser um nascimento que venha a acontecer na rua, num beco da cidade, numa noite escura, quem sabe, num contexto completamente adverso. Ou até mesmo pode ser o nascimento na corte real, como nós acompanhamos nesses últimos anos. Algo que tem tudo a ver com a gente, com a nossa cultura, não é verdade? O nascimento dos filhos do príncipe e da princesa, não é? Tem tudo a ver com a cultura brasileira. Tem tudo a ver com a nossa história. Tem tudo a ver com a nossa política, com a nossa cultura. No entanto, o nascimento dos dois herdeiros do trono real foi transmitido praticamente para o mundo todo. As pessoas acompanhavam ali, segundo a segundo, o que estava acontecendo. Crianças que nasceram num contexto extremamente nobre, num contexto real, literalmente falando. Mas eu insisto, seja num contexto simples e humilde, até mesmo controverso, ou no contexto mais nobre possível, ainda assim, todas as vezes que uma criança vem ao mundo, é o anúncio da vida, da paz e do poder de Deus na vida das pessoas. No entanto, querido, nós não podemos deixar de considerar que o nascimento mais importante que houve em toda a história da humanidade foi o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nascimento de Jesus Cristo que aconteceu numa cidade pequena, numa cidade modesta. Um nascimento que não foi divulgado nas redes sociais. As primeiras fotos do menino Jesus não apareceram nas redes sociais da época. Também não existiam ali em torno da estrebaria os paparazzis, ansiosos para tirarem fotos e postarem nas capas dos principais jornais e tabloides do mundo anunciando que o novo rei havia nascido. Não, não havia nada disso. Também nós não tínhamos ali a presença de nenhuma autoridade e de nenhuma pessoa que nós pudéssemos considerar extremamente ilustre, a não ser a presença dos magos, que não eram reis, como a tradição religiosa costuma dizer, mas que eram simplesmente magos. Jesus Cristo nasceu em Belém, nos dias do rei Herodes. E o nascimento de Jesus é o evento mais importante para o cristianismo, para aqueles que creem no poder de Deus e na revelação que Deus fez ao homem através do seu Filho Jesus. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que no Natal nós comemoramos não apenas o nascimento de um bebê. Não podemos deixar de lembrar que no Natal nós comemoramos não apenas o nascimento do Filho de Deus, mas na verdade no Natal nós estamos comemorando efetivamente a encarnação de Deus. O fato de Deus ter se tornado homem para habitar entre nós.
Ele não apenas enviou o seu próprio Filho, mas ele veio em figura humana. E diz a palavra que Jesus abriu mão da forma, da glória do Pai para assumir a forma e a figura de servo. E foi assim que ele viveu, foi assim que ele se portou, foi assim que ele exemplificou, e foi assim que ele cumpriu o propósito eterno do Pai, de ir até a cruz, de morrer em nosso lugar. Jesus Cristo não nasceu para cumprir e nem satisfazer qualquer desejo da carne, mesmo porque nele não houve nenhum pecado. Jesus Cristo não nasceu para cumprir algum objetivo profissional. Jesus não nasceu para cumprir alguma meta e alcançar algum status social na sua vida que em algum momento pudesse projetá-lo como rei. Jesus nasceu com um propósito bem claro, definido pelo Pai. Jesus nasceu para morrer, contrariando, como disse aqui no domingo, toda a lógica que envolve o nascimento de uma criança. Nenhum de nós aqui tem a expectativa de ver uma criança sendo gerada no ventre de uma mulher, no ventre de uma mãe, com a expectativa que aquela criança venha morrer. Nós nem sequer gostamos na possibilidade de pensar que isso pode acontecer um dia. No entanto, o propósito da vinda de Jesus, em obediência e fidelidade ao propósito do Pai, era entregar a sua vida para morrer numa cruz em nosso lugar. Fato é, meus irmãos, que como todos nós sabemos, de fato não foi nessa data especificamente em que Jesus Cristo nasceu. No entanto, a palavra do Senhor nos diz, em Gálatas capítulo 4, que Jesus nasceu exatamente na plenitude do tempo. Ou seja, Jesus não nasceu nem antes do tempo, Jesus não nasceu nem depois do tempo. Jesus nasceu na plenitude do tempo. Depois de 400 anos de silêncio, onde Deus não se manifestou ao seu povo como ele vinha fazendo na trajetória de Israel. Aquele, como diz uma música que as crianças participaram aqui no segundo domingo, o choro de um bebê quebrou aquele silêncio. Um choro de um bebê ecoou em Belém. Porque na plenitude do tempo Jesus nasceu para trazer ao mundo a presença do próprio Deus, para habitar entre nós, cheio da sua glória, cheio da sua graça, cheio da sua verdade. E diz a palavra que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas diz também a palavra no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, que ele veio para os que eram seus. Ele veio para aqueles que de alguma forma esperavam a promessa da sua vinda. No entanto, os seus não receberam. Mas, queridos, esse não é o motivo para o nosso entristecimento, pelo contrário. Porque a palavra do Senhor nos diz que todos quantos o receberam, passaram a ter o direito, passaram a ter o poder, passaram a ter o privilégio exclusivo de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E é exatamente essa mensagem que nós temos em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Chegou a plenitude do tempo. Aquele dia preparado e sonhado pelo Pai desde a eternidade chegou. E o apóstolo Paulo traz esse assunto aos Gálatas de uma maneira muito específica, nesse ponto, com um objetivo muito claro. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, na verdade não era estritamente a uma igreja numa cidade, por exemplo, como se pode sugerir, da Galácia. Mas era assim, na verdade, a um grupo de igrejas, de praticamente 5 cidades, que faziam parte de uma região de cidades chamada Galácia. Então, é uma carta escrita para um grupo de igrejas. Nessas igrejas existia um número muito grande de judeus. Muitos deles que eram forasteiros da dispersão, da diáspora. Ou seja, aqueles judeus que estavam fugindo da perseguição e da opressão que o Império Romano colocava sobre eles. Portanto, quando Paulo escreve esta carta, ele tem um objetivo bem claro. Ele diz assim, olha, os judeus e os gentios precisam parar com seus conflitos. Ora, porque os judeus precisam entender que Jesus Cristo nasceu para que a graça de Deus fosse comunicada a todos os povos e não apenas aos judeus. Por isso, vocês judeus, é a mensagem da carta aos Gálatas, não insistam para que os gentios tenham as mesmas práticas que vocês têm. Porque essas práticas são religiosas e culturais para vocês, de vocês. Mas ao mesmo tempo, vocês, gentios, também não se submetam àquilo que os judeus estão lhe pedindo. Porque eles estão pedindo para vocês algo em excesso. Um exemplo bem claro que a gente tem disso é a circuncisão.
Então, com esta carta, Paulo estava tentando tranquilizar o coração daquelas pessoas em relação à seguinte questão: quem é merecedor do amor de Deus revelado no nascimento de Jesus? E aí no capítulo 4, a palavra do Senhor vem harmonizar todas essas coisas, para dizer que na plenitude do tempo, no nascimento de Jesus, todas as pessoas podem ser alvo deste amor tão precioso de Deus, revelado na pessoa do seu Filho. Tanto que no capítulo 3, queridos, alguns versículos antes, nós encontramos a palavra de Deus que em Jesus Cristo, dizendo que em Jesus Cristo todas as pessoas são unidas, que em Jesus Cristo todos nós somos um, que na presença de Jesus Cristo não pode haver nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, simplesmente porque em Jesus Cristo todos nós somos um. Então não ia adiantar Paulo ficar dizendo aqui: olha, judeus, vocês é que têm razão. E nem tampouco, olha, gentios, vocês é que estão certos. Mas ele disse assim: as diferenças que vocês têm, as dificuldades que vocês convivem, as lutas que vocês enfrentam, se harmonizam no nascimento de Jesus, que aconteceu na plenitude da revelação de todos os tempos. O dia que o Pai sonhou na eternidade chegou. Na plenitude do tempo, o amor nasceu. E tendo nascido o amor, todos os povos, todas as culturas, todas as pessoas diferentes que são, homens e mulheres, judeus e gentios, escravos ou livres, todas estas pessoas se unificam, se tornam umas, se tornam irmãs na presença maravilhosa de Jesus Cristo. O amor nasceu. O amor de Deus resplandeceu nos nossos corações, para fazer, queridos, com que as nossas diferenças diminuam, para fazer com que aquilo que nós temos de diferente uns dos outros seja, na verdade, um motivo ainda maior para a nossa unidade. O amor nasceu para que as barreiras fossem quebradas. O amor nasceu para que as dificuldades e limitações ficassem pelo caminho. O amor nasceu para que a glória do Pai se revelasse claramente nas nossas vidas. E aí esse texto nos diz, meus irmãos, pelo menos 2 ou 3 razões pelas quais o amor de Deus nasceu e resplandeceu na pessoa de Jesus. Eu quero que você ouça com atenção, que você grave isso na sua memória, mas grave também no seu coração, e que você saia daqui hoje desafiado a compartilhar, a contar isso para alguém. Porque o amor de Deus transformou completamente a nossa vida, refez a nossa história e fez de nós novas criaturas. O texto diz, por exemplo, em primeiro lugar, que o amor nasceu para transformar completamente a nossa condição, para transformar completamente o nosso status, para transformar completamente a nossa identidade. E o texto de Gálatas, capítulo 4, diz claramente que a nossa condição, o nosso status, antes de Cristo era de escravo. Nós éramos considerados escravos. Nós estávamos numa condição de escravidão. Como que se as nossas mãos e os nossos pés estivessem atados debaixo de um jugo. E o nome desse jugo, irmãos, é pecado. Escravizados pelo pecado, dominados pelo pecado, atingidos pelo pecado, desfigurados pelo pecado. Com a imagem e semelhança de Deus em nós completamente deteriorada pelo pecado, com o nosso foco em Cristo completamente perdido por conta do pecado. Nós éramos escravos da lei e escravos do pecado. Mas em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, como diz na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E aí eu quero dizer algumas coisas para vocês, sobre filho e sobre escravo. Primeiro, eu quero dizer para vocês sobre filho. E dizer para vocês que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebe o direito, a bênção, o poder, o privilégio de ser chamado filho de Deus, é o que a palavra do Senhor nos diz. Mas talvez você esteja perguntando assim: mas pastor, Jesus não é o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus. Mas como que eu posso me considerar um filho de Deus se Jesus, na excelência da sua glória, também foi chamado de Filho de Deus? É diferente. E é tão diferente que o Novo Testamento traz 2 palavras na língua grega para especificar o Filho de Deus, Jesus, geralmente traduzidas sempre com a letra F no maiúsculo, Filho, único, unigênito do Pai, primogênito entre muitos irmãos. Mas há uma outra palavra que aponta para os filhos, como nós.
aqueles que creram no Filho. E essa, sim, queridos, nos coloca não apenas na condição de filhos de Deus, mas também coloca na condição de irmãos. Se Jesus é o primogênito e se Ele é o unigênito, então nós estamos na condição de irmãos, filhos de Deus. Só que tem um detalhe. Nós não somos filhos de Deus da mesma forma que Jesus o é. Por isso que em Romanos capítulo 5 diz que nós somos filhos de Deus por meio de adoção. E eu não sei quantos dos irmãos aqui nas suas famílias experimentam a experiência da adoção. Na minha família nós temos a experiência da adoção. E a adoção tem uma característica muito especial, queridos. Que o nascimento natural de um filho não pode necessariamente proporcionar. A adoção é sempre uma decisão. A adoção é sempre uma escolha. Geralmente uma escolha baseada e fundamentada no amor. Ok, você pode ter planejado, você pode ter sonhado, você pode ter se preparado para receber os seus filhos. Em casa, por exemplo, nós planejamos que o nascimento da Júlia fosse no mesmo mês do nascimento da Cris. E a Cris faz aniversário dia 24, a Júlia nasceu dia 11. Coisa boa, né? Aí nós planejamos que o Vitor nascesse então no mês do meu aniversário. Para ficar igual. Eu estou ficando com ciúme. E eu faço aniversário em novembro. E ele nasceu em setembro. E quando ele nasceu, passei o meu aniversário ajudando a trocar as fraldas dele. Não deu nada certo. Porque nem tudo o que a gente planeja a respeito de filhos naturais, biológicos, realmente é aquilo que acontece. Concordam comigo? Muitas vezes nós somos até surpreendidos. Muitas famílias dizem assim, pronto, não vamos mais ter filhos. E de repente aparece um filhinho lá. Claro que ele vai ser amado. Claro que ele vai ser desejado. Claro que ele vai ser educado. Claro que ele vai ser cuidado com todo carinho. É óbvio. Mas muitas vezes um filho natural ele pode vir sem necessariamente o nosso desejo naquele momento. Na adoção isso é impossível. Na adoção isso é impossível. E é justamente desta forma, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que nós somos feitos filhos de Deus. Herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. A salvação de Deus que te alcançou, meu irmão, não é um acidente de rotina no propósito de Deus. A salvação que te alcançou não é um acidente no propósito e na vontade de Deus para a nossa vida. A salvação de Deus que te alcançou é o sonho de Deus em adotar você, em trazer para perto dele, pelo seu livre e espontâneo amor. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Tanto que se alguém entrou aqui nessa noite, triste, chateado com a sua própria vida, por ver, quem sabe, os seus anos se passando e não encontrar, quem sabe, um sentido para a sua própria vida e história. Tanto que se alguém entrou aqui nesta noite ou nos acompanha pela internet, que por um dia sequer já chegou a pensar em dar cabo, em dar fim da sua própria vida, em nome de Jesus eu quero que você saia desse Natal lembrando disso. Que a sua vida não é um acidente. Que a sua vida é fruto do sonho de Deus. Ainda que o seu pai não tenha planejado você, que a sua mãe não tenha sonhado com você, ainda que o seu pai e a sua mãe venham abandonar você, o Senhor te acolherá. E cada um de nós aqui somos fruto desse sonho de Deus, dessa adoção maravilhosa, de um Deus que aproxima e abraça os seus filhos, como um pai cuidador, como a galinha que protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. A Deus que guarda e abençoa. E isso precisa ser resgatado no nosso Natal. Nós somos filhos de Deus, por adoção, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu estou falando com gente chamada por Deus aqui nessa noite. Com gente a quem Deus acolheu. Mas eu quero falar com vocês também alguma coisa sobre escravo. E dizer para vocês que é óbvio que esta palavra escravo e que esse conceito de escravidão, num primeiro momento, tem um aspecto extremamente negativo, principalmente dentro da nossa cultura e da nossa história brasileira. No entanto, eu queria dizer para vocês que a condição do escravo, nas páginas das Escrituras, tinha uma série de variações, comparadas àquelas que normalmente nós conhecemos na colonização dos povos.
Primeiro porque o escravo, quando ele era um homem extremamente pronto, fiel, submisso à família para quem ele trabalhava, ao seu senhor, ao seu dono, ele podia receber ao longo da sua jornada de trabalhos uma carta chamada carta de alforria. E esta carta, meus irmãos, dava a liberdade para aquele escravo deixar o seu trabalho opressor e ir para qualquer lugar que ele quisesse. E muitos faziam isso. No entanto, irmãos, alguns escravos tinham tanta afetividade, alguns escravos tinham tanta amizade, alguns escravos tinham tanta proximidade com o seu senhor, que mesmo tendo recebido a carta de alforria, e mesmo tendo liberdade para ir para qualquer lugar, eles resolviam firmemente continuar a serviço do seu senhor. E quando isso acontecia, sabe o que eles faziam para distinguir esse escravo dos demais? Afinal de contas, ele não era um escravo que estava trabalhando ali por opressão. Ele era um escravo que estava trabalhando ali por livre e espontânea vontade. Então sabe o que eles faziam para identificar esse escravo que trabalhava por livre e espontânea vontade? Faziam um furo na sua orelha. E colocavam uma grande argola na sua orelha. Como se fosse não é a ideia do brinco, mas como se fosse um brinco. Então a sua orelha era furada e uma grande argola era colocada. Então, quando todos os escravos estavam juntos ali, alguns que estavam com aquelas argolas nas orelhas eram identificados por todos como homens que poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Mas por firme decisão deles e por prazer por estar na casa do seu Senhor, eles estavam ali servindo. E eu digo isso, meus irmãos, porque todas as vezes que o apóstolo Paulo escreve uma carta, e lá no início da carta ele diz assim: Paulo, servo de Jesus. A palavra que se traduz por servo, ou a palavra da qual é traduzida por servo, é justamente a palavra escravo. E é justamente esse escravo que traz consigo, nas suas orelhas, esta grande argola que diz assim: eu poderia estar em tantos lugares, mas eu estou aqui por amor ao meu Senhor. Eu poderia estar fazendo tantas coisas na minha vida e da minha vida, mas por amor, aquele que deu a vida por mim, eu estou aqui. Então esse Natal é tempo de compreender que o amor nasceu para que a nossa condição fosse transformada. Nós não estamos mais na condição de escravos. Nós somos filhos por meio da adoção. Em segundo lugar, o amor nasceu, queridos, para transformar também. Passe para mim ali, Cris, por favor. Isso, passou. O amor nasceu também para reordenar o nosso tempo. Para trazer uma perspectiva diferente para aquilo que a gente chama de tempo. E eu já falei para vocês aqui em outros momentos sobre isso. Gálatas capítulo 4 diz que Jesus nasceu no tempo certo. Gálatas capítulo 4 diz que Jesus nasceu no tempo de Deus. Gálatas capítulo 4 diz que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Porque quando Jesus nasceu, Ele nasceu para reordenar o nosso tempo. Para transformar tudo aquilo que é temporal em eterno. Para transformar tudo aquilo que é passageiro em eterno. Jesus nasceu não no tempo humano, no tempo que o relógio e que os calendários podem marcar. Jesus nasceu na plenitude do tempo do Pai, para colocar no nosso coração a eternidade de Deus. Pelo menos é isso que o sábio diz em Eclesiastes capítulo 3. Que o Senhor colocou no nosso coração a eternidade. É por isso, meus queridos, que muitas vezes, em muitos momentos, nós sentimos um certo desconforto na nossa vida e na nossa passagem por aqui. Por isso que algumas vezes nós nos sentimos como se estivéssemos no lugar errado. Por isso que algumas vezes nós sentimos como se a nossa vida fosse tão passageira e ao mesmo tempo tão fugaz. Porque Deus plantou no coração dos seus filhos, os seus herdeiros e cordeiros, Deus colocou no seu coração a eternidade. E é justamente isso que a palavra de Deus promete e garante a todos nós. Vivemos eternamente com o Pai, na presença de quem beberemos vinho novo. Então qual é a sugestão? A sugestão é com relação ao tempo, o cronos, o tempo do relógio, o tempo do calendário é a seguinte: aproveite bem. Faça um bom uso do seu tempo. Invista bem cada minuto da sua vida.
Não perca tempo. Faça uso do seu tempo com qualidade. Mas antes e acima de tudo, meus irmãos, aproveite enquanto é dia. Aproveite enquanto é tempo. Porque Jesus diz que a noite está chegando. E durante a noite os trabalhadores deixam de trabalhar. E a palavra de Deus diz que haverá um tempo em que isso não será mais oportuno. Aproveite o tempo que se chama hoje, o Natal de 2014, para entregar a sua vida, o seu coração, para que o Senhor Jesus venha nascer nele também e venha reinar na sua vida para todo sempre. Porque esse é o tipo de postura, esse é o tipo de decisão que na eternidade não se pode tomar mais. Esse é um tipo de postura de decisão que se toma hoje, agora, nesse tempo cronológico, mas que pode definir efetivamente o nosso tempo eterno. Não adianta você saber que o Natal é o nascimento de Jesus. Nem tampouco saber que Jesus nasceu no coração de Sorocaba inteiro. Se ele não for o teu Salvador pessoal. Se você ainda não teve um encontro com ele, pouco importa saber que na plenitude do tempo ele nasceu. Pouco importa compreender que o nosso tempo foi reordenado. E as coisas corruptíveis se corromperão mesmo com o tempo. Mas a palavra do Senhor diz que as coisas corruptíveis se tornarão incorruptíveis na eternidade com o Senhor. E se nós comemorarmos o Natal apenas na perspectiva temporal, então a gente não vê a hora de sentar hoje num banquete, comer alguma coisa e já começar a pensar no Natal do ano que vem. Mas se a gente olha para o Natal na perspectiva eterna, então eu posso saber que daqui a pouco eu vou sentar-me num banquete, comer pratos deliciosos. E quem sabe o próximo Natal eu esteja na mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores na eternidade com Ele. Bebendo vinho novo, sendo alimentado pelas mãos dEle. Porque é isso que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Para estar com todos aqueles que são os seus filhos. Para que os herdeiros e cordeiros de Deus em Jesus recebam finalmente esta gloriosa e maravilhosa herança. É isso, gente, que vai determinar que a noite de paz, que a noite feliz, que a noite de amor que aconteceu lá em Belém, se repita hoje também aqui, na minha vida, na sua vida, nos nossos corações. Tendo vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. No tempo certo. E quem sabe o tempo certo para você pode ser hoje. Quem sabe o kairós de Deus para a sua vida pode ser agora. Quem sabe o tempo, a plenitude do tempo para você, seja nessa noite, nesse Natal. Que o Espírito Santo faça isso no seu coração. E que a glória de Deus transborde de tanta alegria no seu ser, que você possa olhar para trás e dizer assim, eu já comemorei muitos natais, mas nenhum deles com tanta alegria, como aquela que Jesus coloca no meu coração, nessa noite abençoada. Quero convidar você para nós cantarmos juntos uma canção, na verdade um hino, que nós cantamos aqui no domingo, vamos repetir hoje. Quero convidar a igreja para se colocar em pé, e pedir ao Senhor que venha, em nome de Jesus, trabalhar nos nossos corações, para que o amor de Deus, revelado no nascimento de Jesus, faça diferença na minha vida e na sua vida, para a honra e para a glória do nome dEle. Ah, meus queridos, talvez o nascimento de muita gente querida tenha sido importante para nós. Talvez a data em que os nossos filhos nasceram nós nunca iremos esquecer. Mas tem um detalhe muito importante. Não existe nascimento mais importante do que o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Ele pode mudar a nossa vida. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode reordenar o nosso tempo. Ele nos tira daquela condição limitada de escravos. Nos faz filhos e herdeiros. E Ele coloca em nossas orelhas, como Senhor e dono, uma grande argola que diz assim, nós estávamos perdidos, nós estávamos desgarrados, nós estávamos fora,
Mas o Senhor me buscou e hoje eu sirvo a Ele com todo o prazer. E sirvo a Ele com todo o meu prazer. Meus irmãos, eu quero orar pela sua vida e pela sua família nesta noite. Eu quero convidar você que tem um motivo muito especial para colocar aos pés do trono de Jesus nesse Natal. Eu quero convidar você para, em nome de Jesus Cristo, sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor para nós orarmos juntos por isso. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de vir orar e colocar diante do trono do Senhor esse motivo, esta razão especial nesse Natal? Eu quero lembrar você, meu querido, que tendo feito a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Eu creio que hoje, irmãos, que hoje é plenitude de tempo de Deus para a nossa vida nesse lugar, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Jesus nasceu sim, num dia, num horário, num lugar. Só que acima daquele tempo que Jesus nasceu, da hora, do dia do mês, do ano, da semana, Jesus nasceu na eternidade por causa do propósito do Pai. Hoje é dia 24 de dezembro de 2014, 21 horas. É o nosso tempo cronológico. Mas eu creio que tem um tempo eterno de Deus nessa noite, nesse lugar. Eu creio que Deus tem pessoas para salvar nesta noite. E você que está convidado para entregar o seu coração a Jesus, vem aqui para orar por você em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem um tempo eterno para famílias aqui hoje à noite. Eu creio que Deus tem um tempo eterno escrito no livro da vida para cura de pessoas aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem um tempo eterno para pessoas que querem derramar diante do Senhor nesse Natal o seu coração. E é por isso que nós vamos orar e invocar a bênção do Senhor nesta noite.
no nome poderoso de Jesus, o Filho de Deus. Deus amado, Deus santo, em nome de Jesus nós queremos derramar diante do Senhor o nosso coração agora, Pai. Queremos colocar aos pés do trono, aos pés da cruz, queremos colocar aos pés da manjedoura, Senhor, a nossa vida, para pedir que a Tua graça seja derramada abundantemente sobre nós, o Teu perdão, Senhor, o Teu amor, ó Deus. Ó Pai, se há alguém aqui entre nós nesta noite, que ainda não entregou o seu coração para Jesus, ó Deus, resplandece nesse coração nesta noite. Que o amor do Senhor nasça nos corações nesta noite. Que em nome de Jesus seja uma noite de salvação, de restauração de vidas, de restauração de famílias, restauração de casamentos, restauração de emoções, curas no corpo e na alma. Ó Deus, em nome de Jesus, que este Natal seja um Natal que entre na nossa história, Senhor, como aquele Natal em que o Senhor operou maravilhas tremendas na nossa vida, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para clamar que todas as bênçãos da salvação em Jesus sejam agora derramadas sobre nós. Que o sangue perdoador de Jesus seja derramado sobre o Teu povo nesta hora, trazendo perdão, Pai. E que em nome de Jesus, todos nós confessemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, para a glória de Deus Pai. O Senhor conhece, ó Deus, o que trouxe cada um aqui agora. Eu quero pedir ao Senhor que os abençoe e que os fortaleça em Tua presença, no nome santo, poderoso, bendito e glorificado do Teu Filho Jesus. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Agora é aquele momento de você dar um abraço bem apertado de Feliz Natal, o maior número de pessoas que você conseguir, desejando a bênção de Deus sobre todos, no nome de Jesus. Feliz Natal! Feliz Natal e que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.